Olá, estamos começando mais um programa Paraíba que dá certo e hoje a gente vai conversar sobre microempreendedor individual e como se tornar um. E para esse bate-papo super legal, esse tem crescido durante a pandemia, a gente vai conversar hoje com Érica Vasconcelos Albuquerque, que é analista do Sebrae, inclusive ela já está conosco. Érica, seja muito bem-vinda ao programa Paraíba que dá certo aqui da sua TV Assembleia. Primeiramente, eu quero começar a conversar com você. Me explique o que significa MEI. MEI é a sigla que representa microempreendedor individual, que é justamente uma forma de empreendedorismo, né, de empreendimento formal, como CNPJ, como toda e qualquer empresa, sendo que tem algumas vantagens, e são essas vantagens que hoje a gente vai abordar aqui. Certo. E quais são esses critérios para se tornar um MEI? Olha, o critério principal do MEI é você ter um empreendimento pequeno, né? A gente tem o MEI, ele tem várias vantagens e algumas limitações. O microempreendedor, como o nome bem diz, ele é um pequeno empreendimento. Eu tenho um pequeno empreendimento dentro de uma relação de atividades econômicas já pré-estabelecidas, no qual eu me encaixo lá. Por exemplo, eu tenho uma pequena barraquinha onde eu vendo cachorro-quente, eu faço bolo em casa, eu sigo marmita, e são N atividades. E eu trabalho informalmente, mas eu quero crescer na minha empresa, né? Eu quero ter uma empresa, eu quero começar a empreender. Mas quando eu falo empresa e empreender, muitos desses pequenos eles já se assustam, porque já acham que é muito grandioso para eles. E aí o MEI, o microempreendedor individual, vem para quebrar essas barreiras, que é justamente isso. É apresentar uma forma desburocratizada para esse pequeno empreendedor. Quem é esse pequeno empreendedor? É aquele que tem um faturamento médio de 6.750 mensal, que isso representa até 81 mil por ano de faturamento, ou seja, de vendas que esse empreendedor vende por ano, que ele já tem está encaixado entre as atividades, como eu falei, já pré-estabelecida, e quer crescer, quer desenvolver dentro da atividade dele. Então, obedecendo esses critérios, ele pode ser MEI. Então, por exemplo, eu sou confeiteiro. Estou abrindo para mim uma confeitariazinha em casa, uma coisa nada muito grandiosa. Eu posso se tornar um MEI. Isso, você pode se tornar um MEI. Aí qual é a vantagem de ser MEI, né? Por que eu me tornaria MEI, se eu já estou fazendo aqui minha atividade? Primeiro ponto, a vantagem é crescimento. Se você trabalha com confeitaria, hoje você tem suas limitações. Para você comprar, por exemplo, se você quiser comprar com preço mais competitivo, no atacado, com um CNPJ, você tem no MEI, você consegue ter esse avanço. Para vender, hoje, o microempreendedor ele pode vender para qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, porque ele pode emitir nota fiscal. Então, a vantagem de crescer também nas vendas, na sua demanda, aumenta bastante as possibilidades. E as outras vantagens é você estar formalizado, você ter um CNPJ no qual você vai ter todos os direitos, porque quando você está contribuindo mensalmente, você está contribuindo com o seu INSS também. Então, são essas as principais vantagens de você ter um empreendimento. Qual o valor da contribuição mensal? Olha, o valor da contribuição mensal, ele vai de 50, em média de 52 a 58 reais por mês. Isso já está incluso. Depende da atividade, se é uma atividade de comércio, de serviço, ou as duas, ou indústria, né? E o que é que está incluso? Dentro disso, ele já paga todos os impostos mensais, inclusive seu INSS. Para você ter uma ideia, se você for pagar um INSS hoje, uma base de INSS, é em média de 20% que você paga sobre o salário mínimo. Então, o valor que você contribuiria, se você fosse contribuir como autônomo, era bem superior a esse valor. Então, você estará com uma empresa formalizada, no qual você pode emitir nota fiscal, de forma desburocratizada. Quando eu falo desburocratizado, Ildinho, é porque esse empreendedor, ele não precisa ter um contador porque ele está isento de atividades contábeis, ele não precisa de um profissional, de um custo inicial de um profissional para abrir a sua empresa, ele mesmo pode fazer essa abertura, só precisa de um computador. Então, a desburocratização, ela vem daí, dessas facilidades que o empreendedor vai ter. E um custo baixo, que ele vai pagar uma taxa única mensal e vai ter direito a todos esses benefícios que eu acabei de lhe falar. Com essa facilidade de se tornar um MEI,
Houve um aumento, uma procura nesse período de pandemia? Aumentou sim, aumentou bastante. Pelas facilidades, a facilidade, na verdade, esse apoio ao MEI vem desde 2008, 2011, aberto com as iniciativas de implantação. O que foi que aumentou agora pós-pandemia? Muita gente acabou sendo ficou desempregada. Então, o MEI foi uma oportunidade que muita gente que sabia fazer um bolo, sabia fazer um doce, trabalhava com jardinagem, inclusive aquelas pessoas que já atuavam informalmente, viram a necessidade de abrir um MEI para quê? Para começar as vendas online, porque na pandemia a gente viu a necessidade de ampliar essa questão de vendas online, de vendas de cartão de crédito. Então, quando você tem uma empresa formal, também as oportunidades de você para ter uma maquineta de cartão de crédito com custo menor, né, ter uma relação bancária com custo menor, também tem essas vantagens. Então, ampliou-se muito com relação a isso também, a pandemia e o pós-pandemia, pela necessidade, principalmente da necessidade das pessoas. Certo. Érica, eu sou MEI, por exemplo. Quais são as minhas obrigações enquanto MEI? São duas principais obrigações. Né? Você abriu sua empresa por MEI, o MEI, todo dia 20, você tem que pagar o seu boleto, que chama-se DAS, Documento de Arrecadação, que você paga mensalmente, que é aquela taxa que eu falei, que ele varia na faixa de 52 a 58 reais, tá certo? Todo dia 20 tem esse boleto e anualmente, né, você abriu sua empresa em 2021. Em 2022, você tem que informar o governo qual foi o seu faturamento, se está enquadrado dentro daquela faixa que eu falei, de até 81 mil. Então, essas são as duas obrigações básicas do MEI, pagar mensalmente e anualmente fazer a declaração informando qual é o faturamento para o governo. Certo. Ô, Érica, outra coisa. Inclusive, um amigo meu foi abrir um MEI e ele ficou sabendo que ele não poderia abrir o MEI porque ele tinha uma carteira assinada. Procede essa informação? Realmente tem esse impedimento legal quem tem carteira assinada? Não tem esse impedimento, não, legal não. Sendo que ele tem que observar algumas questões. Por exemplo, eu tenho carteira assinada, eu perco alguns benefícios de seguro-desemprego, por exemplo, porque eu tenho outra atividade. Então, se eu ficar desempregado, o governo subentende que eu tenho essa outra atividade que vai me gerar renda. Então, não tenho necessidade do seguro-desemprego. Mas não é um impeditivo, não. Entendi. Então, ele só perde alguns direitos quando tiver a sua rescisão, não é isso? Isso mesmo. E aí tem algumas outras, por exemplo, você está aposentado também, você abrir uma empresa, você pode perder benefício, não por idade, mas principalmente se você tiver aposentado por invalidez. Então, como o governo vai entender que você agora pode trabalhar, certo? Pensionista, né? Alguns pontos de observação. Pensionista, isso mesmo. Pessoas que declaram para o governo que necessitam daquela renda. Certo. Érica, se a pessoa tiver com alguma inadimplência na Receita Federal, há um impedimento de se abrir o MEI ou não? Não existe impedimento de abrir MEI, não. Ele pode abrir só se ele tivesse com o seu CPF inválido. Aí, realmente, eles têm que estar com o CPF regular, lá, atual, ativado, né? Mas, se ele estiver com pendências financeiras, isso não é um impedimento para abrir o MEI, não. Agora, claro que ele vai ter limitação mais junto às instituições de crédito, né? Entendi. Ô, Érica, às vezes as pessoas se confundem muito com relação ao microempreendedor individual, que é o MEI, e microempresa, ME. Qual é a diferença entre os dois? Olha, são dois tipos de empresas um pouco distintos. O microempreendedor, como eu falei, ele tem um faturamento até 81 mil reais. E ele tem uma forma mais desburocrática, porque ele não é necessário a contabilidade formal. A microempresa, sim, e o microempreendedor também tem outra limitação, que é a geração de emprego. Ele só pode formalizar até um funcionário. A microempresa é uma empresa de um porte um pouco maior, mas também com alguns benefícios, que é o benefício de você ter todos os impostos unificados, porém, ela já precisa de uma contabilidade formal, precisa de um contador para
dá os seus encaminhamentos, né, contábeis, e o seu nível, o tamanho da sua empresa tem faturamento até 360 mil reais. Porém, ela não tem essa limitação de um empregado, ela pode formalizar mais empregados. O ME é a sequência do MEI, né? Você abriu ali pequenininho, sua empresa cresceu, você foi avançando, você foi gerando novos clientes, você viu que você precisa contratar mais fornecedores, mais empregados, o que é que eu devo fazer? Procuro um contador e vou transformar a minha empresa, passar ela de MEI para ME, é o segundo passo. Ótimo, Érica, muito esclarecedoras suas informações. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do Paraíba que dá certo de hoje, que a gente está falando sobre microempreendedor individual. Daqui a pouco a gente volta.